Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, precisamos de muitos interpretação das profecias e discernimentos para entendermos o que está acontecendo nos últimos tempos, que parece ser o final dos tempos. Parece que estamos aproximando do final dos tempos. O comportamento da sociedade nos assusta. O silêncio nos assusta. O silêncio para as comunicações dos fatos que acontecem contra a igreja e contra o mundo e não é publicado. Então o silêncio das emissoras de TVs e todos os meios de comunicação social e também o silêncio da igreja, que não revela nada do que está acontecendo dentro dela e em todo o mundo, todo o Brasil, dentro dela e em todo o Brasil. A igreja só prega tranquilidade, passividade, está tudo bem. Nada sobre o que está acontecendo. Não reza pelo destino da pátria, da família e da liberdade. Isto nos assusta. A igreja parece viva, mas está morta. Apocalipse 3, assim fala aquele que possui... Vamos ver o que diz o Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo de 1 e 2. Assim fala aquele que possui os 7 Espíritos, os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço o teu comportamento. Tu passa passiva. Tu passa por vivo, mas está morto. Desperta, reanima o que te resta de vida e que está para morrer. Porque não achei perfeitas as tuas obras diante de Deus. Apocalipse 3, versículo de 1 a 2. Esta palavra do Apocalipse, da profecia do Apocalipse, direciona a Igreja Católica Romana como instituição que nestes tempos atuais já está com seus dias contados. Procurando discernir e entender os desígnios de Deus, descobri que Deus já entregou seu poder real à fera, como está escrito no Apocalipse 17, versículo 17. Pois Deus lhes inspirou, assim está escrito, pois Deus lhes inspirou a decisão de realizar seu próprio desígnio e entrar em acordo para entregar sua autoridade real à fera, até que se cumpra as palavras de Deus. Apocalipse 17, capítulo 17. Esta profecia fala que Deus já entregou, pelo que aparece, pelo que acontece, que está acontecendo, Deus já entregou o poder dele, o poder real dele, à fera, para até que se cumpra as palavras de Deus. Quem será esta fera? Esta fera é o ímpio, o condenado, que será revelado. Assim está escrito em uma das cartas de São Paulo aos Tessalonicenses. Lá está escrito assim: que ninguém vos engane, de nenhum modo, pois antes deve vir apostasia, e deve revelar-se o ímpio, o condenado, o adversário, aquele que se levanta acima de tudo, aquele que traz o nome de Deus, ou recebe um culto, chegando a sentar-se em pessoas no santuário de Deus, apresentando-se como Deus, apresentando como se ele fosse Deus. Agora sabeis o que impede a sua manifestação.
Vamos ver o que impede a sua manifestação, que acontecerá em sua hora. Pois o mistério da iniquidade já está agindo, a iniquidade já está agindo no mundo, mas é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então depois o ímpio se revelará. A hora que for afastado aquele que o retém, o ímpio se revelará. Mas o Senhor Jesus fará desaparecer com o sopro de sua boca e aniquilará com o esplendor de sua vinda. Tessalonicenses, está escrito em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4 a 8. Depois disto será revelado o anticristo. Quem estava retendo até agora, quem estava segurando a igreja até agora era o Papa Bento XVI, que faleceu dia 31 de dezembro de 2022. O próprio Papa Francisco profetizou estas palavras 5 dias antes da morte do Papa Bento XVI. Em uma visita que fez, pediu orações pela saúde de Bento XVI, dizendo: rezemos por ele, que é este que no seu silêncio está segurando a igreja e vai segurar até o fim da sua vida. Se é ele que estava segurando a igreja, agora foi afastado por razão de sua morte. Ninguém segura mais essa igreja e será revelado em breve o anticristo, que já está reinando. Será revelado em breve o anticristo que já está reinando disfarçadamente. Talvez esta revelação seja deste ano de 2023, que ora se começa. O ímpio revelado em pessoa, o seu precursor já está preparando o caminho e revelará o anticristo em pessoa. Do mesmo modo que João Batista foi o precursor que preparou o caminho e apresentou Jesus Cristo, do mesmo modo que João Batista preparou o caminho e apresentou Jesus Cristo, assim também está acontecendo hoje, porque aquele que está a serviço da primeira fera. Isto também, igual João Batista foi o precursor de Cristo, assim também está acontecendo hoje, por aquele que está a serviço da primeira fera. Veja o Apocalipse 13, as duas feras. Está escrito assim no Apocalipse: o apóstolo João viu surgir do mar uma fera, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 13, versículo 1. Depois João viu surgir da terra outra fera. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. E está a serviço da primeira fera, estabelece por toda parte a autoridade desta, fazendo a terra e seus habitantes adorar a primeira fera. Apocalipse 13, versículo 11. Meditando e discernindo esse texto do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, que estava na ilha de Pátimo, onde estava preso pela palavra, através de um anjo de Deus, revelou estes acontecimentos dos fins dos tempos. E os fins dos tempos nós estamos entrando nele. Estamos vivendo a era apocalíptica. Já estamos em pleno fim dos tempos. A primeira fera é a nova ordem mundial, poder econômico, socialista, anticristão. A nova ordem mundial, o poder socialista, anticristão, agindo secretamente. Esta é a primeira fera que fala aqui do Apocalipse. A primeira fera
é a nova ordem mundial, o poder econômico socialista anticristão agindo secretamente. A segunda fera é o poderio religioso representado pelo clero, papa, bispos e padres, que está a serviço da primeira fera. Para ser claro, eu digo, abre aspas aqui, abre aspas, para ser claro eu digo, fecha aspas. A Igreja Católica Romana agindo secretamente a serviço da primeira fera, que é o socialismo comunista. Basta ver no Brasil, toda a cúpula da Igreja Católica defendeu para ser presidente um socialista comunista declarado. Estas são as duas feras se unindo para dominar o mundo, para dominar o mundo. Isto é, claramente o reinado do anticristo que se aproxima. Isto é, claramente o reinado do anticristo que se aproxima. As duas feras, o poderio econômico e o poderio da igreja se unindo para dominar o mundo. Então, isto é claramente o reinado do anticristo que se aproxima. Quem estava segurando? Quem estava segurando a igreja? Botando aqui. Quem estava segurando a igreja era Bento XVI. Quem estava segurando o Brasil era o presidente Bolsonaro. E Deus, quem estava segurando a igreja era o Bento XVI. E quem estava segurando o Brasil era o presidente Bolsonaro. E Deus afastou os dois no mesmo dia, 31 de dezembro de 2022. Coincidência? Não. Não é. Não é, não. Isto é o desígnio de Deus. Não foi uma coincidência retirar os dois no mesmo dia, mas foi o desígnio de Deus. Entregar a igreja e o Brasil e o mundo inteiro nas mãos do anticristo, para que ele reine por um certo tempo, até que se purifique esta sociedade pecaminosa e perdida. Isso foi entregar a igreja e o Brasil e o mundo inteiro nas mãos do ímpio, do anticristo, para que ele reine por um certo tempo, até que se purifique essa sociedade pecaminosa e pecadora perdida. Estamos entrando nas tribulações preditas por Jesus. Já estamos entrando nas tribulações preditas por Jesus. Jesus disse, nunca houve antes, desde a criação do mundo, e nem haverá jamais igual. A tribulação será tão grande que nunca houve antes, desde a criação do mundo, e nem haverá jamais depois desta. Haverá 3 dias de escuridão, e nesses dias, quem estiver fora de casa ou abrigo, morrerão todos, congelado ou pelos anjos caídos, que são muitos e estão a serviço do inferno. Quem estiver em casa ou abrigo fechado, não poderá abrir a porta ou janela. Nesse dia do tempo da escuridão, quem estiver fora da casa e abrigo, vão morrer todos, congelados, porque 3 dias de escuridão vai congelar a terra, ou se não morre congelado, vai ter os anjos caídos a serviço do inferno, serviço do demônio, serviço do inferno. E quem estiver em casa o abrigo fechado, não poderá abrir a porta ou janela. Se abrir, serão mortos também. Deus não quer que os justos vejam o sofrimento dos ímpios. Deus não quer que o justo veja o sofrimento do ímpio. Podemos ver lá o que aconteceu em Sodoma e Gomorra.
os anjos disseram para Ló: pega a tua família e sai da cidade e não salve a tua vida e não olhe para trás. Salve a tua vida e não olhe para trás. Mas quando eles chegaram a uma certa distância, que ainda avistava a cidade, já choveu enxofre e fogo na cidade e começou a explodir tudo. E a mulher de Ló, olhou para trás para ver a desgraça que estava acontecendo na cidade, o sofrimento daquele povo que tinha ficado. Ela, quando olhou para trás, transformou numa estátua de sal, numa pedra de sal. Então Deus não quer que o justo veja o sofrimento do ímpio. Por isso não poderá, no dia da escuridão, que todo que estiver fora vão morrer, estiver desabrigado vai morrer. Então, quem estiver em casa com a janela fechada e porta fechada não pode abrir. Se abrir, morrerão também. Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Ficaremos firmes na fé em Deus, Jesus e Maria Santíssima. E o Espírito Santo ilumine e dê força para vencermos esta provação de fé, que não será fácil. Rezem sempre o terço, que será a nossa arma contra todos os tipos de tentação e será proteção sobre nossa fé. Podemos perder tudo, até a própria vida, mas não podemos, de maneira alguma, perder a fé em Jesus Cristo, que morreu para nos salvar. Infelizmente, nosso povo não são capazes de entender, ou não quer entender. O povo não quer ouvir. Gostaria que isso que eu gravo, gostaria que o mundo inteiro ouvisse, mas não, o povo não quer entender. E se Deus me deu o dom de discernimento, de poder discernir através dos acontecimentos e das profecias, e entenderes essas palavras, seria muito bom, mas nem gosta de ouvir, nem será ouvido aquilo que eu gravo. Infelizmente, nosso povo não são capazes de entender que a mão de Deus está passando sobre a terra, sobre esta humanidade, mostrando muitos sinais já previstos nas profecias. Durante a pandemia, fechou tudo dentro de um instante. Nenhum ser humano, por mais poderoso que seja, não é capaz de fechar o mundo todo em pouco tempo. Só quem é todo-poderoso poderá fazer isso. Só Deus poderá fazer isso. Fechar o mundo todo dentro de pouco tempo, como foi na pandemia. Aquilo não foi homem nenhum que fechou tudo. Igreja, fechou tudo quando foi comércio, igreja e tudo, e povo em casa, dentro de poucas horas. Vamos ao texto da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Vejamos o que está escrito nesse texto da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Lá diz assim: pois o mistério da iniquidade já está agindo. Olha, hoje o mistério da iniquidade já está agindo, mas é necessário que seja afastado aquele que até agora o retém. O mistério da iniquidade já está agindo no mundo e na igreja até agora, mas é necessário que seja afastado aquele que até agora o retém. Então depois o ímpio será revelado. Depois de tirar essa pessoa que está segurando, o ímpio será revelado. Mas o Senhor Jesus fará desaparecer com o sopro de sua boca e aniquilará pelo resplendor de sua vinda. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2 a 7. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7.
Esta profecia está acontecendo nestes dias iminentes. Esta profecia está acontecendo nestes dias iminentes, nesses dias atuais. Com certeza, a morte do Papa Bento XVI, o ímpio será revelado. Com certeza, depois da morte do Papa Bento XVI, o ímpio será revelado em breve, porque o único que estava segurando era o Papa Bento XVI. Se prepare, igreja, padre, bispos e leigo. O castigo virá sobre esta igreja católica apostólica romana. A justiça de Deus virá sobre todos nós cristãos, pecadores. Muitos serão mortos e muito poucos justos sobreviverão para dar continuidade à verdadeira igreja de Jesus, que Jesus edificou sobre Pedro e os apóstolos. E disse: os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-lo. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, capítulo 24, versículo 13. Observação. Abre aspas. Essas são minhas palavras. A minha intenção é apresentar a situação que vive hoje no mundo religioso e político, que se unem para dominar o mundo. Fecha aspas. A Constituição brasileira diz que a força emana do povo. As Forças Armadas atenderão os povos que vão às ruas. Eu, há mais de 6 anos, acreditava nessas palavras, nesse texto da Constituição e nas Forças Armadas. Mas eu acreditava na Constituição e nas Forças Armadas, mas hoje vejo que as autoridades que deveriam fazer valer a Constituição amarelaram diante deste acontecimento que pode levar o nosso país ao caos e ser implantado para sempre o socialismo no Brasil. Veja o que está escrito na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Pois o mistério da iniquidade já está agindo, mas é necessário que seja afastado aquele que o detém. Quem estava segurando? Isso está escrito em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Quem estava segurando esta igreja era o Papa Bento XVI, que ontem foi afastado em consequência de sua morte. E neste mesmo dia, 31 de dezembro de 2022, Bolsonaro é afastado da política brasileira, em consequência do término do seu mandato. Ele é quem estava segurando o Brasil contra o comunismo, a perda da liberdade. Agora, a igreja no mundo e o Brasil estão entregues nas mãos dos ímpios, que deverá castigar e punir a igreja e todos os brasileiros pelos nossos pecados. O que nos resta é rezar a Deus para que Ele não deixe a nossa fé esmorecer. Analisando bem essa situação política e religiosa, analisando bem essa situação política no Brasil, vejo que não foi o voto da esquerda petista que elegeu o presidente Lula. Não foi o voto que elegeu o presidente Lula. Lula não teve apoio da maioria dos eleitores. Basta ver, a Praça dos Três Poderes em Brasília estava vazia no dia da posse do Lula. Lula não foi um presidente eleito pela maioria da população brasileira. Por isso, ele está sofrendo pressão lá que o povo, quando ele sai, a população xinga. Está tendo ladrão, lugar de ladrão na prisão. Lula, não sei se vai aguentar. Quem foram os responsáveis por esta desgraça foram os ministros do Supremo Tribunal Federal,
que roubaram os votos do presidente Bolsonaro e deram a vitória ao meliante Lula. Tenho muita pena das pessoas que, por ódio do Bolsonaro, presidente, que não roubou o país e não é um comunista, eles acabaram votando em um ladrão condenado por vários crimes de corrupção e ainda um verdadeiro líder comunista. Todos esses que votou nele, hoje estão envergonhados. Basta ver na minha pequena cidade, Lula teve 4.000 votos aqui na minha cidade, e não vi um foguete sequer na posse do Lula, e nem uma pessoa na rua manifestando ali a vitória da posse do Lula. Não vi um foguete, Helena, está tudo calado, quietinho, escondido, com vergonha, porque eles elegeram o pior homem do Brasil para presidente. Não sei se vai ficar. Resumindo essa triste história, sem mágoa de ninguém, vejo com otimismo que Lula não terminará seu mandato, devido a não ser a maioria dos eleitores que elegeram. Mas sim, foi o STF que roubou as eleições e deu a posse a ele. Agora é impossível um presidente governar sem ter povo. Lula não tem povo, não tem povo. Para todo lugar que vai, é só vaia e xinga. Eles vão ter um mês de tranquilidade, mas depois de fevereiro, os novos deputados e senadores tomarão posse e formarão um congresso de direita que serão capazes de destituir os ministros do poderoso STF, que roubaram os votos do Bolsonaro e deram vitória a Lula. Depois será a vez do Congresso cassar o mandato do senhor Lula da Silva. Este é o meu questionamento e a minha intuição. Posso estar errado. Vamos nos aguardar os acontecimentos seguintes. Tanto a igreja como também o Brasil não temos certeza o que Deus proverá, mas tenho certeza que Deus está no controle de tudo. Não sabemos o que Deus proverá para a igreja e para o Brasil, mas temos certeza, Deus está no controle de tudo. Então estão querendo destituir Jesus Cristo, apagar ele da história e da tradição da igreja. Mas isso será por pouco tempo. As tribulações virão em breve e acabará com a igreja. A perseguição dos cristãos será rigorosa. E muitos padres, bispos e cristãos leigos serão mortos. Mas um pequeno resto, isso é muitos profetas que já disse isso, um pequeno resto que vai ficar, que vai sobrar, um pequeno resto que ficar será a esperança da nova igreja, que ressurgirá da cinza. Vai triunfar, santa, sem mácula do pecado, haverá um novo céu e nova terra. Tudo passarão, mas as palavras de Cristo, de Jesus, não passarão. Jesus é o Senhor dos senhores, reinará para sempre. Deus apagará todo o mal com o sopro de sua boca. Salmo 110, versículo 1. Está escrito: disse Javé ao meu Senhor. Lá está escrito assim: disse Javé ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como estrado dos teus pés. Salmo 110, versículo 1. Meus irmãos e irmãs, esposa, filhos e netos, o fim dos tempos está próximo. Rezem, reze sempre continuamente. Reze sempre continuamente, todos os dias. Para nós católicos, o terço do rosário será a melhor oração depois da Eucaristia, porque a Eucaristia, por um certo tempo, não teremos, devido às perseguições que virá sobre bispos e padres, e fecharão as igrejas.
Seja verdadeiro devoto de Nossa Senhora, Maria Santíssima, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Jesus, Filho de Maria, é o único Salvador e Redentor de toda a humanidade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Amém, assim seja. Olha, é importante que estejamos preparados para quando acontecer, a gente não levar surpresa e a gente não perca a fé. Porque quando a gente sabe que vai chover, você prepara, leva capa, leva agasalho para proteger da chuva. Se a gente sabe que vai fazer frio, você se prepara antes, leva agasalho. E assim por diante. Como se todos soubessem o que está acontecendo e vai acontecer, estava todo preparando, rezando, orando, fazendo penitência, mudando de vida, para que possa Deus ter a piedade que a gente livra e escapa dessa tribulação. E a gente seja os continuadores da verdadeira igreja, porque o Cristo fundou a igreja sobre pessoas, sobre Pedro e os apóstolos. Então a igreja verdadeira de Cristo não tem placa, não tem templo, não tem construção de pedra, não tem registro, não tem nada. Ele só disse assim sobre Pedro: tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-lo. Então a igreja é fundada sobre pessoas. Eu sou a igreja, você é a igreja. Todo cristão batizado que professa a verdadeira fé de Cristo é a igreja, porque Cristo é a cabeça e nós somos membros. Essa igreja, o demônio não poderá dominá-la, nunca, nunca. Mas a igreja como instituição, aí, como a Igreja Católica Romana e outras, que é uma instituição humana, que tem registro em cartório, tem construção de pedra, tem muita riqueza, essa igreja vai ser destruída pelo império do anticristo. O império do anticristo deverá ser muito rápido. Muitos teólogos e estudiosos prevê que poderá ser, no máximo, 3 anos e meio. 3 anos e meio do império do anticristo. Depois, Jesus Cristo virá e vai apagar com o sopro de sua boca. Vai apagar todos os que estiverem acompanhando esse anticristo. Vai ser muito. Tem muitos que dizem que vai morrer 2/3 da humanidade. 2/3 da humanidade vai desaparecer nessa tribulação. Então, se sobrará só 1/3 da humanidade. De 7 bilhões e tanto de habitantes no mundo, deve